E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e no vídeo de hoje eu tô aqui pra dar dica de até 3 cadeiras gamers que a gente pode comprar com relação ao custo-benefício e atraente que não sejam tão absurdamente caras. Óbvio que como a gente tá falando de cadeiras gamer, a gente já tá falando de um produto um pouco caro, então a gente não tem como esperar um preço tão abaixo assim, tá? Pra galera que fica na dúvida aí se vale a pena, por exemplo, quando a gente entra no Mercado Livre, a gente encontra aquele monte de cadeira presidencial e aquele monte de negócio assim. Cara, vale a pena sim, mas o que a gente está aqui trazendo hoje não é cadeira pelo conforto e tal, mas sim pela quantidade de recursos que a gente encontra, a construção, o design também importa bastante, porque pô, você tá procurando uma cadeira gamer, você tá procurando uma cadeira bonita também, né, pra chamar atenção, pra chegar aquele teu amigo ou tua amiga em casa e falar, nossa, véi, nossa, que cadeira louca, isso aí que a gente quer. Então, vamos começar aí com a primeira da lista. Galera, a primeira indicação da nossa lista, então, que eu vou citar aqui é a nossa cadeira DT3 Sports GTX, tá? A DT3 também fabrica outras cadeiras nesse mesmo estilo da GTX, porém ela faz também a GTS, a GTO e a GTI. São todas basicamente cadeiras iguais, tá? Com os mesmos recursos, mesma construção, mesmo tipo de assento, porém elas mudam no design. Eu citei a GTX porque eu acho ela a mais bonita entre todos esses outros modelos, tá? Dessas linhas da DT3. Inclusive a GTX é a que eu tenho na minha casa, eu já tenho há bastante tempo e cara, tá resistente a bichinha. O único problema é que depois de um tempo, obviamente, acho que como em qualquer outra cadeira, o pistão vai começar a fazer um pouco de barulho quando a gente se mexe nela e tal, mas nada assim que incomode muito. Então nessa cadeira da DT3 modelo GTX ou as outras, a gente vai ter uma cadeira toda feita com o material principal em metal e o restante ali na questão do assento, dos apoios de braço, vão ser revestidos em couro sintético. Isso é muito interessante porque principalmente na hora de limpar a cadeira, não vai ficar mancha, não vai ficar nada, até mesmo que caia algum líquido, alguma coisa, vai ser super simples de limpar, visto que couro sintético, o negócio só escorre pro lado, a gente passa um pano seco em cima e já sai tranquilo, diferentemente de cadeiras de tecido. Tecido é mais complicado o bagulho, né? Na hora de limpar é punk. Cara, essa cadeira ela também tem um ajuste reclinável, que quando a gente pode soltar ou prender ele. Quando a gente prende, a gente não consegue ir com a cadeira para trás, mas quando a gente solta, a gente consegue reclinar ela bastante. Eu não sei dizer ao certo mais ou menos qual o ângulo, mas dá para reclinar bastante a ponto da gente, sei lá, largar os pés em cima da mesa e ficar tranquilão assistindo uma série ou um filme, por exemplo. Um ponto negativo nessa cadeira aí é que os ajustes dos braços dela aqui, né, os apoios de braço, eles são fixos. Então a gente não tem como ajustar para deixar mais alto ou mais baixo. Isso pode incomodar o usuário, dependendo da altura da mesa, por exemplo, se a cadeira ficar muito mais alta ou muito mais baixa. Pode ser um problema, no meu caso não é, tá? Eu tenho que colocar a cadeira em si, o assento na altura mais alta para que os apoios consigam atingir a altura ideal da mesa e eu consiga movimentar o mouse sem precisar ficar com o pulso de uma maneira estranha, né? Então, para alguns usuários isso pode incomodar. Então, fiquem atentos aí na hora de adquirir essa cadeira e tirem direitinho aí as medidas da altura do apoio de pulso para a mesa de vocês para não dar nenhuma complicação. Essa cadeira ela tem um design ergonômico que eu pessoalmente acho muito bacana e ela consegue suportar até 120 kg. A gente encontra essa cadeira hoje dentro do mercado mais ou menos aí na faixa de R$600. Galera, a próxima cadeira então da nossa lista de indicação aí é o modelo DAS Prime, tá? A marca é DAZZ, DAS, eu não sei como é que se fala DAS, acho que é DAS mesmo, né? Modelinho Prime, tá? É uma cadeira também com custo-benefício que eu acho bem bacana, tá? A gente encontra ela em diferentes cores e ela tem uma estrutura aí que já é um pouquinho diferente da DT3, tá? Enquanto que na DT3 a gente encontrava couro sintético na composição, essa aí a gente encontra espuma de molde. Ela é um pouquinho diferente, tá? Eu particularmente prefiro couro sintético, mas espuma de molde também é bacana, a gente já teve algumas aqui na loja com esse material e também em conforto não perde em nada. Os apoios de braço dessa cadeira também, igual a outra, eles são fixos, tá? Então a gente tem que cuidar também em relação aí à altura, a dimensão da altura, para que depois não dê problema quando a gente for comprar e, sei lá, bater de acordo ali com a altura da nossa mesa, né, para não ficar nem muito para baixo nem muito para cima, visto que os apoios são fixos, eles não têm ajuste de regulagem de altura, né? Quanto ao peso dela, ela consegue suportar até 125 kg, um pouco mais do que a DT3, né? E um ponto muito interessante nessa cadeira aí que ela acaba se sobressaindo em vantagem à DT3 é que ela possui as duas almofadinhas presas, né? Ou seja, uma para nossa lombar que vai ficar na parte de baixo e a da cervical que vai ficar na parte de cima. Então a gente vai ter ali um maior conforto, né, em longos tempos de uso. Por exemplo, se a gente ficar fazendo maratona de série ou alguma coisa,
às vezes, dependendo, a gente pode acabar tendo um pouquinho de dor no lombar ou na cervical. Então essas almofadinhas que vêm ali na cadeira, elas ajudam bastante no caso dessa daí. E outro ponto que a gente consegue ver nitidamente nesse modelo da DAS é que ela é um modelo mais referencial aos modelos torre, né? Ou seja, o assento traseiro ali, ele é mais alto do que a da DT3, né? Então, enquanto que a da DT3 talvez o assento se limite aqui à altura da nossa cabeça, dependendo da altura que o usuário tiver, a DAS ela já vai ser um pouco maior, a gente vai se inclinar nela, vai se encostar nela, ela ainda vai estar um pouco mais alta como se realmente fosse uma torre, né? Que é o que a gente chama das cadeiras gamer, que a gente tem os modelos torre. E essa cadeira da DAS, então o modelo 10 Prime, a gente consegue encontrar hoje no mercado mais ou menos na casa aí dos R$800. Galera, então vamos para a última cadeira da nossa lista hoje, então, que vai ser a nossa Raidmax Dracon, tá? A Raidmax também fabrica outros modelos de cadeiras aí, porém com um preço um pouco acima ou abaixo, e esse modelo em específico foi o que eu escolhi para incluir na nossa lista aí de custo-benefício, tá? Ela, quando a gente olha ela visualmente, ela é bem semelhante ao modelo anterior, que era o modelinho da DAS, porém essa daí a gente também encontra, né? O modelo torre, ela vai ser mais alta, inclusive, que a DT3. Ela também tem ajuste de reclinável, né? Quando a gente coloca a cadeira para trás, a gente pode ajustar ou não aquele modelinho ali reclinável. Ela também conta com almofadas auxiliares ali para nossa cervical e para nossa lombar, e ela tem ali um aspecto que é semelhante à da DT3, que ela é feita de couro sintético, que, conforme eu já disse ali, eu pessoalmente acho mais confortável e é bem mais fácil de limpar, tá? Porém, um ponto nela que ganha bastante, e a grande maioria dos usuários acha isso crucial na hora de comprar, é que ela possui ajuste nos apoios de braço, tá? Então os apoios de braço que a gente encontra aqui, ela possui ajuste, o que é bem interessante porque a gente não tem que ficar se preocupando tanto em relação às medidas na hora de comprar a cadeira, visto que independente da altura da mesa que a gente tiver, a gente consegue adaptar a altura da cadeira à mesa, porque a gente vai ter ajuste nos apoios de braço, então isso é bem interessante também. Outro ponto que eu acabei não mencionando ali da diferença entre as três é que nos apoios de braço, a única que contém o apoio também almofadado é a DT3, tá? Tanto a 10 Prime quanto o modelo da Raidmax, elas têm os apoios de braço diretamente no material que elas são feitas, que, se eu não me engano, é PVC e plástico, enquanto que na DT3 a gente tem o material dela que é em metal, e aí ela tem um revestimento de couro sintético em cima também. Então, nesse ponto, a DT3 também, apesar de ser o modelo mais barato aqui da lista, ela acaba levando uma certa vantagem. Um ponto que, infelizmente, a Raidmax acaba perdendo nesse último modelo que eu tô recomendando pra vocês é que eles colocam como peso recomendado de até 90 quilos, cara. Então, isso pode ser que acabe limitando um pouco dependendo do usuário que for comprar. Apesar de que peso recomendável não quer dizer exatamente que o peso tem que ser obrigatório até 90 quilos, beleza? Então, porque tipo, mano, dá pra botar um pouco mais, relaxa aí, né? Então esse último modelo de cadeira aí a gente consegue encontrar hoje dentro do mercado mais ou menos na casa dos R$950. Então a gente conseguiu listar aí 3 modelos que se incluem em cadeiras gamers abaixo de R$1.000. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm sugestão de outros modelos de cadeira que vocês gostem e tal, pra deixar pro pessoal que assistiu o vídeo depois for ler os comentários, que eu sei que tem gente que é viciada em ler comentário. Se vocês tiverem alguma sugestão de outros modelos de cadeira e quiserem indicar pro pessoal que tá assistindo o vídeo, deixa ali embaixo pro pessoal dar uma lida, ajudar todo mundo, se ajudar e tal, isso é um bagulho bacana. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like ali embaixo, que isso fortalece pra caramba o nosso canal. Se quiserem continuar acompanhando o nosso conteúdo, se inscrevam ali embaixo e também podem deixar crítica construtiva, sugestão de vídeo ou o que vocês quiserem nos comentários ali embaixo, beleza? Falou e até a próxima!